Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast, fazendo aquele velho convite para você se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo com todo mundo, com quem você gosta, inclusive com quem você não gosta também. Vai que a pessoa passa a gostar da gente. Siga também as nossas redes sociais, faça aquela tarefinha, porque aí se você fizer o próximo vídeo, eu não preciso te pedir para fazer isso aí. Se inscreve aí no canal. Gente, seguinte, pensa você ser um dos líderes de um grupo que tem mais de 270 restaurantes espalhados pelo Brasil. Vai ter tempo para participar de podcast? Não vai. Mas a gente é brasileiro, a gente cavucou a agenda do homem e deu certo. Hoje eu vou ter o prazer, a honra de receber aqui o vice-presidente de operações do Grupo Madeiro, Rafael Melo. Seja bem-vindo. Obrigado, Johnny. Obrigado pelo convite. Prazer receber você. Prazer é meu, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Parabéns aí pela casa. Obrigado. Muito lindo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Rafael, você está em Goiânia, não por acaso, porque você acompanha as inaugurações das lojas, né? Em todo o Brasil, que você vive viajando. E aí a gente, enquanto grava, né, acabou de inaugurar mais uma unidade do Madeiro, que é uma unidade que tem uma novidade. É isso mesmo. Bom, eu, com todo o nosso time aí de operações, sou responsável pelas operações do grupo, pelas inaugurações, pela vida do restaurante, enfim. E a gente está trazendo uma grande novidade para a cidade, que é o primeiro Madeiro Container da cidade e o primeiro Madeiro Container com pista drive-thru do Brasil. Legal. Né? São duas pistas side by side, ou seja, dois clientes podem fazer o pedido ao mesmo tempo e depois retirar o seu pedido na janela. Nós temos um Madeiro Drive virtual em Taquari, em Brasília, mas esse é o primeiro drive-thru com pista side by side do Brasil. Uma novidade que estamos trazendo para Goiânia, a gente sempre foi super bem recebido aqui em Goiânia, desde a nossa origem lá atrás, no início da nossa história. Né? A nossa história começou muito forte lá no sul, né, em Curitiba, depois no Paraná, fomos crescendo no Paraná, e Goiânia foi o nosso segundo grande passo, né, vamos dizer assim, nessa expansão pelo Brasil. A gente ama Goiânia, ama, né, a cidade, a população, enfim, mais uma vez, estamos sendo muito bem recebidos aqui. Inauguramos hoje, né, ao meio-dia, já abriu as portas do restaurante, foi muito bom, está sendo muito bacana. Ontem tivemos um evento com vocês, Legal, né, que foi especial, então estamos muito felizes com mais essa operação aí na cidade. Bacana demais. E tem uma coincidência muito interessante aqui do JohnnyCast, porque a gente gravou um episódio com um chefe super reconhecido, um cara muito legal, que é o Ian Baiocchi. E no episódio do Ian Baiocchi, a gente citou o Madeiro. Coloca o trecho aí. Eu adoro Madeiro. Falar nisso, parabéns pro Madeiro. Madeiro é gostoso pra caralho. Eu gosto de Madeiro. Estamos falando da concorrência aqui, porque você tem uma hamburgueria também. Ah, mas os caras não concorrem comigo. Os caras são muito maiores, são gigantescos. Tá louco. Rede, os caras né? rebentam. Aquele rolê e tal. Cara, você pode pensar o que for do Madeiro e tal. Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu gosto. Mas uma coisa que eles fazem é ter um puta de um padrão legal. É massa pra caramba. Tem que respeitar os caras. Eu gosto do fato de eles terem os próprios molhos, essas coisas lá, né? E aí, você tá vendo que eu falei dos molhos. A gente primeiro começou falando dos sanduíches. Daí eu falei que eles fazem os molhos são especiais. E vocês têm uma coisa de produzir tudo, né? Vocês cuidam de toda a cadeia de produção. Fala um pouco disso pra mim, como é que funciona? A receita eu sei que é do Júnior, eu sei que é ele que faz. Mas todos os ingredientes e tudo, como é que funciona? Vocês plantam tomate do ketchup? Também. Nós temos a Fazenda Madeiro, ela fica em Palmeira, lá no interior do Paraná, onde saem todos os nossos alfaces e tomates, são orgânicos, né? De lá nós levamos para a nossa cozinha central, onde saem os nossos caminhões próprios também, a gente distribui pelo Brasil todo. Hoje, o Madeiro, nós somos uma empresa super verticalizada. Então, a engenharia é própria, a arquitetura é própria, o transporte, como eu falei, os caminhões são próprios, a produção de tudo que você consome no Madeiro, ou no Jerônimo, ou consumia no Dandy, ou na Parada Madeira, em São Paulo, são próprios. Alface e tomate orgânicos, morangos orgânicos, né? Então aquela limonade que você toma no Jerônimo é com uma calda de morango orgânico que nós produzimos. E lá da nossa cozinha central, em Ponta Grossa, que fica a mais ou menos 100 quilômetros de Curitiba, nós distribuímos com toda a nossa logística para o Brasil inteiro. Para que a gente garanta a logística, a qualidade do produto de ponta a ponta. Desde do início da colheita, da produção, né, do transporte, até a entrega no nosso restaurante para ir para a mesa do cliente. E por que isso? Por um pilar fundamental da nossa companhia, que é a qualidade.
Quando nós terceirizávamos a logística há muito tempo atrás, a gente via que às vezes o caminhão oscilava a temperatura ou não existia um controle forte de acompanhamento dessa carga. A gente sempre preocupado com essa qualidade e entregar o melhor produto para o nosso cliente, a melhor experiência para o nosso cliente, nós resolvemos tomar o controle dessa logística para garantir que a temperatura do começo ao fim da viagem é a mesma, não oscila, e se algum problema acontecer, nós paramos esse caminhão imediatamente e mandamos outro atrás, para que a gente garanta novamente que o produto chegue com qualidade no restaurante. Então é muito importante para nós isso, sabe? É a pedra fundamental do Grupo Madeiro. Onde é que é a sede do Madeiro? A sede hoje, o nosso escritório fica em Curitiba, fica em Curitiba, mas nós somos de Curitiba, mas a cozinha central fica em Ponta Grossa. Nós temos uma fábrica bem grande lá, é um paraíso, é a nossa Disney, gosta de brincar com a nossa Disney, muita automação, tecnologia, equipamentos de última geração. Legal. Te convido para conhecer um dia, Quero. se tiver disponibilidade, puder ir gravar lá ou só conhecer. Legal, hein? Vai ser um prazer te mostrar, porque é uma coisa única e só estando lá para entender o que eu tô falando. Essa história da qualidade, né, de vocês serem rígidos com a qualidade, isso se estende às lojas, né? E aí tem uma coisa que eu não sabia, que as lojas não são franquias, não é isso? Ou não são franquias. Não são Todas franquias. Pertencem ao Grupo Madeiro. Correto. Então, é por isso que em qualquer madeiro que você for do Brasil, o padrão vai ser o mesmo e vocês têm uma rigidez com a qualidade, porque quem gerencia essas lojas tem que atender o padrão de qualidade de vocês, né, de satisfação, que é quanto? 100%. 100% de satisfação. E se não atende, tem pena para essa pessoa, para esse gerente aí. É isso Vocês mesmo. pegam no pé do pessoal. A gente pega no pé. É time próprio, né? Então, os nossos gestores, os nossos gerentes gerais, os nossos restaurantes são todos times próprios, nossos, contratados. Nós não trabalhamos com franquias mais, mas nós chegamos a trabalhar no passado. Eu tenho muito respeito aos negócios que trabalham com franquia e que funcionam com franquia. No nosso caso, no Madeiro, especificamente alimentação, finalização de processo, pratos, servir, cuidar do cliente, né, no restaurante, delivery, enfim. No nosso caso é mais difícil de encaixar porque nós somos muito exigentes em relação à qualidade e à experiência que a gente vai entregar para o nosso cliente. E o franqueado, muitas vezes, a preocupação dele não é exatamente qualidade em primeiro lugar. Muitas vezes é resultado, é faturamento, é rentabilidade em primeiro lugar. Para nós, não. Em primeiro lugar vem a qualidade. Por conta disso, lá atrás nós fizemos um movimento, nós adquirimos, com muito respeito aos franqueados que nós tínhamos na época, nós acertamos contratos com eles e nós trouxemos para dentro de casa essas operações. Hoje é só operação própria, são 100% próprias. Nós tocamos, nós cuidamos e acaba que nós temos nosso time de inspetores de qualidade que rodam o Brasil, né, vistoriando e acompanhando nossos restaurantes. Nós temos nossos diretores regionais, os gerentes regionais. Então, nós temos um time parrudo para ficar tocando as operações, cuidando delas no dia a dia, para que a gente possa entregar o melhor sempre. O que acontece, às vezes, com alguns restaurantes, e aí eu vou falar até de gastronomia mundial. Você pega comida japonesa, ela se adaptou ao Brasil, cara. A gente tacou lá um sushi de morango, de cream cheese e tal, não sei o quê. E o Brasil é um país continental, né? Vocês não sentem falta de repente, regionalizar para ter mais a cara dos lugares onde o Madeiro está? Ou você acha que o segredo é justamente o padrão, entregar uma coisa que só o Madeiro entrega e entrega no Brasil inteiro? Na realidade, assim, a gente tem certeza que nós construímos um cardápio, uma diversidade que agrada a todo mundo. Entendi. Nós acabamos de estrear agora, entrar com o Lenho, né, o cardápio do Lenho italiano nos Madeiro Steakhouse em todo o Brasil, que é um cardápio diferenciado italiano. Então tem lasanha, tem várias massas, polpettone, enfim, carpaccio, tá maravilhoso. Os arantines, né, aquele bolinho de risoto de entrada, tá maravilhoso. Além disso, nós temos alguns pilares, né, famosos do Madeiro, que é o nosso cheeseburger, né, o melhor cheeseburger do mundo, eu me arrisco a dizer. Tem o nosso palmito in natura, grelhado na hora, tem os nossos churrascos, nossas carnes, nossos grelhados, enfim. Então a gente acaba agradando todo mundo. Com isso, a gente sabe que consegue atender todas as regiões, toda essa diversidade que existe no Brasil, né? Lá em Salvador, no norte do Brasil, no sul, no sudeste, enfim, no centro. Acho que a gente está atendendo muito bem
isso dito pelos próprios, né, os próprios clientes, e a gente tá muito satisfeito com essa Sim. variedade e esse menu que a gente criou. É muito legal o lance, né, da carne. E eu acho, cara, que o Madeiro foi o primeiro lugar, assim, que me despertou essa coisa de cuidar muito do ponto que eu queria, sabe? De falar, não, eu gosto do bife de chouriço, ponto menos, assim, sabe? E isso ser respeitado em qualquer unidade, porque muitas vezes a coisa é servida meio à moda da casa, né? Tem o ponto do restaurante ali, eles entregam. Eu acho isso muito, muito bacana, assim, no Madeiro, você ter possibilidades ali de ajustar, ainda mais carne, que é um negócio que tem tanta... Como é que você gosta da carne? Para mim é mal passado. Mal passar, que é a vermelha mesmo. Tá berrando, a gente fala pra aqui. Para mim essa é a verdadeira carne, é a melhor forma, né, de saborear uma boa carne. Mas isso é importante para nós, porque de volta a gente quer agradar o cliente da forma que ele quiser, né? Então... Uma carne bem passada, não, Rafael? Não dá, né? Não dá. Mas tem pessoas que gostam, né? Tem grávidas que às vezes não podem comer uma carne mais mal passada, precisam comer uma carne bem passada. Então a gente respeita todo mundo, por isso que nos nossos restaurantes a pessoa pode pedir o ponto da carne. É diferente do hambúrguer. Às vezes pergunta, Rafael, mas pô, e o hambúrguer? Vocês não perguntam o ponto do hambúrguer. Porque no hambúrguer, no cheeseburger, nós ficamos anos, né? O Júnior, principalmente, nosso CEO, nosso presidente, nosso fundador, o grande idealizador desse projeto maravilhoso, chefe, autodidata. Bacana. Enfim, ele ficou anos viajando o mundo e estudando o melhor cheeseburger do mundo, a melhor receita, maionese caseira, né? Receita lá da avó dele, da família dele, origem maravilhosa. O pão crocante, que era raro, não existia o pão crocante no Brasil, né? Para cheeseburger, normalmente era o pão macio ou aquele pão com gergelim em cima. Então foi um grande diferencial que o Madeiro foi o precursor também. E as pessoas hoje são apaixonadas. Nosso pão é assado na hora. Então, quando você está no restaurante e pede um cheeseburger Madeiro, não é que o pão está pré-pronto, foi assado de manhã e vamos montar o cheeseburger na hora. Não. Cai lá na nossa cozinha o teu pedido, finaliza o pão no forno, ele demora mais 6 minutos assando, para daí a gente abrir ele, montar o cheeseburger e mandar ele pão quentinho, crocante, preparado na hora. Então são vários pilares que a gente tem para formar esse melhor cheeseburger do mundo, que a gente entende que o ponto do hambúrguer é aquele para ter esse conjunto, né, do melhor cheeseburger do mundo. Então, mas se alguém precisar, obviamente, consumir mais uma vez, bem passado por algum motivo específico, a gente vai sempre atender o cliente da forma que ele quiser. Até porque a carne, ela tem pontos diferentes. Tem o quê? Mal passado, tem ponto menos, tem ao ponto e tem carne estragada. Então pode ficar... Você tem o churrasco que você, infelizmente, estragou. Não, mas tô brincando, eu entendi perfeito. O que tem naquele ketchup lá? Qual que é a receita do... Receita caseira, uma receita nossa também. Aqui tem um... Vai um pouquinho de canela, um pouquinho de canela. São vários ingredientes para formar o nosso ketchup. Receita do Madeiro também, é outro pilar. O ketchup tem uma história bacana, vou contar bem rapidão aqui. O ketchup, como ele é muito fresco, ele é muito especial, a gente só conseguia ter ele no sul, né? A gente só tinha ele em Curitiba, porque a gente produzia, mandava para os restaurantes, e o nosso receio era que o ketchup pudesse sofrer oscilar alguma coisa de qualidade, mandando para o resto do Brasil. E todo mundo pedia, pô, Madeiro, pessoal aqui do Goiânia, Rio de Janeiro, pô, e o ketchup do Madeiro, eu tive em Curitiba, eu quero aquele ketchup. Até que a gente conseguiu manter o mesmo frescor, a mesma receita, com a nossa logística, com os nossos caminhões e mandar para todo o Brasil. E hoje é o ketchup do Madeiro que a gente serve no Brasil todo. O povo adora, né? É muito bacana essa paixão que o pessoal tem pelo ketchup. No grupo Madeiro, a gente não tem só o Madeiro, todo mundo sabe, a gente tem o Jerônimo, né? Que inclusive tá bombando aqui em Goiânia. A gente estava comentando aqui com o Danilo, que é o diretor aqui do podcast, como a gente gosta, né? Porque ele é uma opção muito boa ao fast food desses famosões, porque ele tem gosto de comida. Eu, particularmente, não gosto de fast food. Ou eu como o nosso X-salada aqui, né? Que aí, pra mim, aquela ervilha, batata palha, uma mistureira maravilhosa, diga-se de passagem. Ou eu como um sanduíche mesmo de verdade, assim. Eu não sou muito do fast food. Mas por quê, hein? Porque assim, o sanduíche do Madeiro, ele já é reconhecidíssimo. Aí tu vai lá e cria um concorrente pra você mesmo? Como é que é isso? O que acontece, Johnny? Você sabe que o mundo da alimentação, da gastronomia, antigamente era dividido em 3 pilares. O fast food, né, que é o tradicional que você mencionou agora. O casual dining, que é o Madeiro Steakhouse. Serviço de mesa, atendimento na mesa, um ambiente diferenciado. E a alta gastronomia. Basicamente eram esses 3 pilares. Fine dining. O fine dining. O Ian Baioc me ensinou esse famoso termo, fine dining.
O fine dining é um conceito difícil no mundo, é um conceito que não dá certo em nenhum lugar do mundo, porque por motivos específicos, enfim. O casual dining é o grande negócio da alimentação no mundo, e o fast food, que tem esse volumão, né, essa coisa que tem no mundo inteiro. Criou-se um novo conceito, o intermediário entre o fast food e o casual dining, que é o fast casual. O que é o fast casual? É um produto, é um produto de alta qualidade, num ambiente diferenciado, uma pegada mais jovem, rápido, ágil e um ticket médio mais baixo. Criou-se esse conceito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, Europa. Tem algumas redes famosas lá fora que entregam essa nova pegada do fast casual. E a gente sempre gosta de dizer que a gente, como uma plataforma de gerir restaurantes, que com a nossa cozinha central, com uma empresa verticalizada, cozinha central, logística própria, nós construímos os nossos restaurantes, arquitetura, marketing, RH, enfim, com toda essa estrutura que a gente criou, a gente uma plataforma de gerir restaurantes, para nós seria mais fácil, vamos dizer assim, a gente adaptar novos conceitos dentro do nosso negócio, né, e entender como é que funcionaria. E entendendo isso que estava acontecendo lá fora, a gente falou, bom, nós temos que ser os pioneiros, né, os precursores do fast casual aqui no Brasil, por que não? E era um momento que a gente também queria ter um produto ideal para delivery, principalmente naquela época. Isso foi lá em torno de 2017, mais ou menos, quando a gente inaugurou o primeiro Jerônimo. A ideia era um produto rápido, aí sim num pão macio, não é o pão crocante igual do Madeiro. Ele é um smash burger preparado na hora, mas muito rápido, ágil, como eu falei, na operação, muita tecnologia envolvida. Até para pedir, né? Você vai no Totem ali, você mesmo escolhe rapidinho, Totem de autoatendimento que nós desenvolvemos, é uma tecnologia nossa. Ideal para delivery, né? Então fica pronto rápido. Até ganhamos há 2 anos atrás, fomos eleitos aí o delivery, aliás, mais rápido, né, daquele ano, né? Estamos trabalhando firme no delivery. O delivery é um bicho bem diferente para tocar, né? Porque depende de muita coisa, uma logística, motoboy, enfim, chuva, interface, tudo e na entrega atrasa o cliente fica e chuva, né? E não sei o quê, e errou endereço e prédio, portaria, seja o que for, mas é a nossa responsabilidade sempre entregar o melhor na casa do cliente. Bom, é um produto ideal para isso. Nós criamos o Jerônimo com essa pegada, né? Jovem, rápido, ágil, tecnologia. A gente falava muito que era uma operação para os milênios e o ticket médio mais baixo para um produto de altíssima qualidade. Aí veio a pandemia, né? Que foi um grande baque para o mundo, né? Não só para nós, para o mundo. E naquela época a gente não tinha delivery do Madeiro, né? Lá no início da pandemia nós não trabalhávamos com delivery do Madeiro por questão de qualidade. Como o Madeiro é um pão crocante assado na hora, uma batata feita na hora também, um pouco mais carnuda, né? Uma batata maravilhosa, com bastante gente pensar, bom, a gente não quer entregar um produto com uma qualidade inferior do que o cliente recebe. Sanduíche molhado, cara. Você vai chegar lá porque tá suculento, tem o queijo e tudo, aqui eu solto uma aguinha. Exato. Você pega não é a mesma coisa. Por conta disso, nós nunca quisemos estar dentro do delivery com o Madeiro. Porém, veio a pandemia, nós fizemos uma lição de casa, readaptamos as embalagens, mudamos alguns itens, trabalhamos nela de uma forma para que a gente pudesse também entregar o Madeiro da melhor forma possível. E chega igual. Chega. Igual. Chega muito bem, chega muito bom. Eu não posso dizer que chega igual, porque nenhum delivery no mundo chega igual. Claro, né? Porque lá a pizza não chega igual. Exatamente. Né, cara? A pizza não chega igual, vou te dizer, o sushi e o sashimi não chega igual. Estamos falando de pratos frios, né? E chega quente porque chacoalhou, o peixe caiu, não chega bom, né? A pizza não chega boa, não chega igual, o sushi não chega igual, o cheeseburger qualquer um não chega igual, mas a gente faz um trabalho com todo o nosso time para que ele chegue da melhor forma possível e possa encantar o cliente também na residência dele. E por conta disso, o Jerônimo veio com essa pegada, ótimo para delivery. Daí nós criamos o nosso primeiro conceito drive-thru do Brasil no Jerônimo, ideal para drive, produto rápido, ágil. Né, nós colocamos em 45 dias, nós levantamos esse delivery do Madeiro no Brasil todo, na época da pandemia também, para poder atender o nosso cliente. Nosso cliente não podia visitar o restaurante. Shoppings fechados, restaurantes fechados, pandemia, aquela bandeira vermelha, não podia sair de casa. Peraí, temos que atender o nosso cliente dentro de casa. Então nós fizemos essa correria e em 45 dias estruturamos um delivery no Brasil todo, que foi um projeto audacioso aí, arrojado para aquela época. E que tá dando certíssimo. Tá dando certo. Me conta um negócio, quem são os principais concorrentes do Jerônimo? Olha, eu acho que qualquer empresa da alimentação hoje é nosso concorrente, né? Desde o fast food, desde
Aqui em Goiânia, principalmente, tem muito pit dog, né? Muita lanchonete local, maravilhosas, né? Operações. Inclusive, eu sou muito amigo do pessoal do Come Quieto, conheço o pessoal do Come Quieto aí. Faz um trabalho muito bacana. Come Quieto tradicionalíssimo. Tradicional, aqui acho que eles têm umas 9, 10 operações, fazem um baita de um trabalho. Então, qualquer operação é concorrente, mas sabe que eu gosto de dizer? Para nós não é concorrente, é colega de trabalho, sabe? Entendo. Tem outras empresas que falam, olha, nossa, o Madeiro abrir ali vai ser ruim, não quero que o Madeiro esteja do nosso lado, ou o Jerônimo. Para nós é o contrário. Quer saber? Pode abrir um restaurante do nosso lado, porque a gente vai criar um polo gastronômico, região, claro. Né? Claro. A gente vai criar um ecossistema ali, um fluxo, né, no dia a dia, fazer aumentar, todo mundo ganha. Nós ganhamos, o cliente ganha, o nosso vizinho, o nosso concorrente, parceiro aí vai ganhar também. Então, para nós é isso. Todo mundo no ramo da alimentação acaba sendo concorrente um pouco. Por que eu te perguntei? Também por que eu te perguntei? A gente tem o McDonald's, a gente tem o Burger King e vocês abriram uma empresa chamada Jerônimo. De onde é que vem esse nome, que é muito bom, diga-se de passagem, porque é um negócio fácil de falar, é simpático e tudo. Mas por que Jerônimo? Conta pra mim. Olha, o Jerônimo, ele era o bisavô do Júnior, do Júnior Durs, que é o nosso presidente, fundador. E a ideia foi exatamente essa, um nome fácil, em qualquer idioma você pronuncia bem. E assim, a ideia era, como eu mencionei antes, era entrar nesse mercado, entender como é que funciona esse mercado. São grandes concorrentes, como você falou, são grandes marcas, né? Grandes empresas no mundo. Nós já estamos com 100 Jerônimos no Brasil. Legal. Né? Então a gente deu uma acelerada boa no Jerônimo nos últimos anos, abrimos vários. A gente está extremamente feliz e contente com essa marca, com a qualidade desse produto. Repito que é um smash burger preparado na hora. Então é um drive-thru com um smash burger feito na hora, não está pré-pronto, não está ali só para ser montado na hora, ele faz na hora mesmo o produto do cliente. A batata também, batata crinkle, manter a crocância mais tempo, ideal para delivery, para drive-thru. A gente está extremamente feliz com esse conceito. E eu arrisco a dizer que cabe muito mais ainda nesse Brasilzão, né, nosso aí. O Brasil é um país enorme e tá todo mundo adorando, e a gente sabe que cabe muito mais. E a gente tá aí não é para brigar, é para participar desse share de mercado aí junto com eles, né? Como é que funciona essa pesquisa ali dentro do Madeiro, lá no escritório? Tem um time para isso, assim, para ficar vendo o que está acontecendo lá fora, ou para ter ideias próprias baseadas em alguma coisa que está rolando aqui, ou com o momento, por exemplo. O Jerônimo veio no momento em que o grupo precisava dele, né? Como é que funciona isso lá dentro? Vocês estão o tempo todo pensando em coisa, empresa nova? Tem alguma coisa aí para vir? Como é? O tempo todo. Vocês já pensaram para outro lado, assim? Vamos fazer um negócio só de sobremesas, de repente. Aliás, bicho, você tem que experimentar o petit gâteau de doce de leite com calda de frutos vermelhos. Esse é um dos pilares do Madeiro. Pelo amor Esse é famoso. Aquilo é fantástico. E fazendo um parênteses, a gente produz o leite condensado, o doce de leite, nós produzimos o doce de leite para depois fazer o petit gâteau e mandar para os nossos restaurantes. Ele é assado na hora, é preparado na hora no nosso restaurante, por isso que ele demora um pouquinho mais, em torno de 12 minutos para ficar pronto, que é uma sobremesa emblemática nossa, maravilhosa, ganhadora de vários prêmios, enfim. É um diferencial. Mas olha, Johnny, a gente está o tempo todo olhando o que está acontecendo no mercado e o que mais que a gente pode fazer de volta, né? Com uma plataforma de alimentação. Nós inauguramos faz 2 anos, a primeira parada Madeiro. Né? Nós tínhamos um sonho. O primeiro Madeiro Container, ele nasceu lá atrás, em 2015 aproximadamente, 2014, 2015. Nós criamos o primeiro Madeiro Container lá no Paraná. Essa parada é uma ecoparada. É uma ecoparada, A ideia do container era levar um diferencial para as estradas do Brasil. Deu tão certo que a gente espalhou o Madeiro Container pelo Brasil todo, o Jerônimo virou container também, está em todas as grandes cidades, dentro dos bairros, enfim. Mas a gente já tinha aquele bichinho dentro da gente de construir uma grande parada, né? Um complexo gastronômico do Grupo Madeiro. Para atender esse público das rodovias, o Brasil, do tamanho que é, transporte basicamente feito por rodovias, né? O aéreo, difícil acesso para muita gente. Marítimo não existe, enfim, né? Ferroviário não existe, aquela coisa toda. Então, é transporte rodoviário mesmo, e a gente queria atender esse público com muito respeito à concorrência. A gente sabe que existe uma lacuna, aí, uma oportunidade grande para mais empresas poderem atender esse mercado. E a gente construiu a primeira ecoparada Madeiro na Castelo Branco, no quilômetro 44, em São Paulo. Saindo de São Paulo, sentido interior, no quilômetro 44. Por que eco? Porque ela é eco do início do projeto ao fim. É uma operação, é um projeto com certificação LEED. Né? Nós somos hoje
a empresa com o maior número de certificados LEED da América Latina, certificados pelo órgão lá USGBC, que é um órgão americano. Fala desse certificado para a gente. O que significa quando a empresa recebe esse certificado? O certificado LEED é quando a empresa quando é uma obra sustentável, né? Uma obra com controle sustentável do começo ao fim, desde a idealização do projeto, o entorno, a vida dos funcionários, tudo que está envolvido naquele projeto, é uma obra limpa, uma obra com consumo energético menor. Então você tem que se adaptar, você tem que alcançar vários pontos para receber a certificação. E a certificação tem vários níveis, até a certificação máxima, e a gente está sempre ali. Todas as nossas obras são certificadas hoje no Brasil, e a gente está sempre ali entre as top 3 do máximo da certificação. Então, obra sustentável, obra rápida, limpa, o controle da obra, o consumo energético, o consumo de água, enfim, tudo que está envolvido e na vida pós entrega da obra. Então, depois que entrega o restaurante, como é que controla essa operação depois? De volta, consumo energético, a equipe que trabalha nela, a comunidade, são vários fatores envolvidos. É ESG, né? É um trabalho de ESG forte aí que a gente vem fazendo já há bastante tempo. A gente tem muito orgulho de falar isso. E, além disso, lá na Ecoparada Madeiro, ela tem uma composteira. Nos fundos da parada, nós temos uma composteira onde todo o resíduo orgânico vai para essa composteira. Ela gera um adubo e a gente utiliza esse adubo nas nossas plantas que tem lá. Tem uma grande... um paisagismo gigante lá na Ecoparada. Tem placas solares, tem utilização de água de reuso. Enfim, carregamento de carros com energia solar. É muito bacana. Massa. É muito bacana. Legal. E lá dentro nós temos algumas novidades, né? Algumas operações novas, que você perguntou o que a gente fica bolando, criando, idealizando, que a gente idealizava de uma forma de o que mais que a gente pode levar de diferencial para esse cliente. Então lá nós criamos, além do Madeiro Burger, que nada mais é do que o Madeiro Contender, né? Lá dentro é o mesmo cardápio, e o Jerônimo, nós temos também o Madeiro Grill, que é um braço do cardápio do steakhouse lá dentro da parada. Então, os steaks, massas, enfim, saladas, grill e salads, né, tem lá dentro. Tem o Madeiro Café, uma grande novidade. A gente queria entender como é que funcionava esse mercado do café, né? Tem grandes nomes famosos aí no mundo, Starbucks e tal, enfim. Mas, como é que funciona esse negócio do café? Vamos fazer o nosso, com o nosso padrão, com os nossos produtos, com as receitas do Júnior, com o nosso time criando. E a gente fez uma operação maravilhosa, né? Com produtos de altíssima qualidade, empadinha, focaccia, vários diferenciais, é muito legal. E tem o Empório Madeiro. O Empório Madeiro é um mini mercado do madeiro, né? Então, ao invés de ter apenas uma conveniência tradicional, onde o cliente compra lá bebida, água, bala, chicletes, biscoito, a gente quis ir além e entregar algo a mais para ele. A gente fez um mini empório do madeiro, que tem doces, geleias, biscoito de polvilho, pães artesanais com fermentação lenta, tudo produzido por nós. Né? Então, tem vários doces, né, que nós criamos, que o Júnior criou, para que a gente pudesse inaugurar essa operação. Nós já estamos na segunda parada, nós inauguramos uma nova parada na Dutra, sentido Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, é a segunda parada Madeiro. Lá dentro a mesma coisa, tem o Empório, tem o Burger, tem o Jerônimo, tem o café. É mais um diferencial, mais um sonho que a gente tinha. E essa inquietude aí de tentar levar o melhor para o cliente. Você está falando e a coisa... São quantos funcionários que tem, cara? Quase 8 mil funcionários hoje no Grupo Madeiro. Toma uma água, amigo. Você ia tomar uma água, eu te perguntei um negócio. Que loucura. Cara, você sabe o que Quantos acontece? funcionários? Quase 8 mil funcionários. Pode servir aqui pra gente. Pode. Aqui a gente vai ao vivo mesmo. Agora, deixa trazer água. Vamos falar um pouquinho do Júnior? Vamos. Porque, como ele não está aqui, eu vou perguntando para você. Você é muito próximo dele. Vocês trabalham, né, em sociedade. Trabalhamos lado a lado. Juntos e tal. O Júnior, ele não começou... Na verdade, ele não começou trabalhando nesse ramo de alimentação, né? Ele era madeireiro, é isso? Rapaz, eu vou roubar, se o Júnior me permitir lá, eu vou roubar um pouquinho da história dele. Ao longo desses anos todos que eu aprendi muito com ele, obviamente, ouvindo ele falar. O Júnior tem uma história muito, muito interessante, né? Ele trabalhou com muitas coisas que você possa imaginar. Foi vereador, não foi, cara? Foi vereador, abdicou do trono de vereador, do diploma de vereador, justamente por não compactuar, talvez, com algumas coisas que aconteciam na época. O Júnior é um workaholic, né? Autodidata. Ele trabalhou no garimpo, enfim, ele tem histórias maravilhosas, que é melhor deixar ele contar esse passado mais para trás dele. Mas ele era um madeireiro
grande no Brasil, importante no Brasil, fazia um trabalho, né, muito bacana. E como chefe autodidata, morando no norte do Brasil. Muito louco ele ser autodidata, né? Porque era dificuldade de achar lugares bons para comer na época, e acho que filha pequena nascendo, enfim, ele tinha que cozinhar em casa, foi aprendendo, foi se aperfeiçoando, foi melhorando, e de fato ele é um chefe autodidata, ele tem um paladar único, né, incrível, e obviamente depois ele teve a oportunidade de conhecer o mundo, conhecer grandes centros gastronômicos e lugares, né, importantíssimos da gastronomia no mundo, e ele foi aprimorando cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais o seu paladar, o seu toque, e ele de fato é um chefe hoje completo, autodidata, porque não é que ele fez curso, ele foi lá fazer o cordon bleu lá. Não é, ele, pelo contrário. Não, ele usa a receita da maionese da avó. Exatamente. Só para ter uma base, Mas né? imagine que maravilha que eram, né? A família, as receitas da família, e essa origem que ele traz para dentro das receitas dele, para dentro da empresa, é aquele toque artesanal. É importante falar isso, você sabe que apesar da nossa cozinha central, da nossa fábrica, do tamanho, do volume que tem hoje, obviamente, por tantos 276 restaurantes espalhados pelo Brasil, aquela artesanalidade, o toque do chefe, a receita caseira, a gente não perdeu. Então, alface e tomate orgânicos, como eu mencionei, morango orgânico, o toque do chefe, os nossos hambúrgueres e o nosso churrasco, quando você come um cheeseburger do Madeiro, essa outra receita. É o que o Júnior gosta de falar, é fazer o simples bem feito, não é fácil, né? É fazer o simples bem feito. Você gosta de ficar inventando coisa, adicionando um monte de coisa, tempero e tal, estragando o principal, que é uma matéria-prima de qualidade. Sim. Você não precisa de uma matéria-prima de qualidade, você vai entupir de coisa, vai entupir de molho, que não faz o menor sentido. Então, a maionese super caseira, o nosso hambúrguer, só vai sal e pimenta, coloca na hora que tá grelhando. Então, não é aquele hambúrguer que já na mistura vai um monte de tempero, aditivo, conservante. É sem aditivo, sem conservante. Sal e pimenta colocados na hora de grelhar. A carne também, da mesma forma, o nosso churrasco. É aquele churrasco tradicional. Quando você faz churrasco em casa, só coloca sal. Às vezes coloca sal e pimenta, o nosso é igual. Coloca na grelha sal e pimenta e leva na mesa para o cliente no ponto que ele quer. Então, essa artesanalidade a gente nunca perdeu. E o Júnior é muito forte nisso. Ele é um obcecado por qualidade, né, que vem essa pedra fundamental, esse pilar fundamental do grupo. Mas morando em Rondônia, morando lá, né, em regiões mais críticas, ele se formou aí como chefe autodidata, aprendeu, aprimorou, era um madeireiro forte no Brasil. Ele abriu o primeiro restaurante em 99, o restaurante Durski, lá em Curitiba, foi o primeiro restaurante dele. No início era um restaurante com comidas típicas, né, principalmente do leste europeu e tudo mais. Depois ele foi se tornando um restaurante de cozinha internacional. Está aberto até hoje, né? É o fine dining, né? O fine dining que a gente já mencionou antes. Uma operação difícil quando é fine dining, né? Porque não é um restaurante para abrir rede ou para dar resultado, mas é onde toda a origem do Grupo Madeiro começou. Do lado do Durski, em 2005 foi quando nós abrimos o primeiro Madeiro, né? Aí sim já como Madeiro, na época ele era Madeiro Prime, lá ainda é o único Madeiro Prime que nós temos no Brasil hoje, é o primeiro lá em Curitiba. Depois mais alguns que abriram na sequência, inclusive aqui em Goiânia, era Madeiro Prime, até que depois a gente mudou o conceito para ser um Madeiro Steakhouse, né? Ou seja, um cardápio, mudamos um pouco o cardápio, readaptamos ele, conseguimos readequar alguns preços, foi quando o Madeiro explodiu e deu muito certo aí para o Brasil. Estamos nesse projeto de expansão aí super acelerado nos últimos anos. Enfim. Falou em preço, cara. Essa história do preço... Vamos falar do sanduíche do Madeiro. Não foi difícil emplacar quando surgiu o Madeiro? Porque agora, mais recentemente, a gente veio numa onda, pelo menos aqui em Goiás, das sanduicherias, das hamburguerias gourmet e tal, onde se normalizou pagar um pouco mais pelo sanduíche, porque se sabe que os ingredientes são melhores e tal. Não foi difícil emplacar um sanduíche que na época custava muito mais caro do que as pessoas estavam acostumadas a pagar num sanduíche? Difícil de emplacar, não. Você sabe que todo mundo que consumia no Madeiro, na época, amava, adorava. De fato, o ticket médio era maior, era mais alto, pelo perfil do menu, do cardápio que tinha na época.
né? O Júnior fez uma lição de casa lá, aprimorou o cheeseburger, readaptou as receitas. Nós trabalhávamos com carne importada na época, carnes argentinas, enfim, e obviamente nós temos matérias-primas tão boas quanto ou melhores aqui no Brasil. Sim. Passamos a trabalhar com carnes brasileiras de altíssima qualidade, as melhores do mercado, que pau a pau com as argentinas lá, algumas até melhor. Então, a gente foi feita essa lição de casa, priorizar os fornecedores da matéria-prima brasileira, e o Júnior conseguiu readequar o cardápio, baixar o ticket médio, baixar o custo do produto, e de volta foi quando o Madeiro explodiu. Mas todo mundo adorava. Adorava o cheeseburger. Para muita gente ainda era difícil o acesso por ser caro. Sim. Quando teve essa redemocratização, vamos dizer assim, do Madeiro, quando teve essa virada de cardápio, a coisa explodiu, né? Deu super certo, a gente começou a abrir vários restaurantes pelo Brasil, e estamos aí até hoje com 276 restaurantes, mais de quase 8 mil funcionários. É difícil com esse nível de exigência, que tudo que você está me falando assim, parece não, tô vendo que realmente passa por um controle de qualidade em cada etapa, né, dos processos. Não é difícil trabalhar no Madeiro? Para quem trabalha no Madeiro, é um negócio muito rígido, assim? Chega a ser estressante para quem está lá ou não? Como é que é o clima dos restaurantes? Johnny, você sabe que é o seguinte, cara. Eu acho que, primeiro, que é uma dádiva quem trabalha com um serviço. Né? Trabalhar com serviço é uma maravilha para quem tem essa paixão, né? Porque você vai sempre servir ao próximo, e servir ao próximo muitas vezes é difícil, né? Porque as exigências são diferentes, as expectativas são diferentes, as cobranças são diferentes. O cliente sempre tem razão e sempre vai ter e tem que ter. Essa é uma máxima do mercado e um pilar também dentro do Madeiro. O cliente vai sempre ter razão e sempre tem razão. Mas servir as pessoas é uma coisa maravilhosa. Quem aceita trabalhar nesse mercado, eu acho que já entra com uma paixão diferenciada, né? Trabalhar no Madeiro não é difícil porque a gente é apaixonado pelo negócio, né? Eu acho que quando você consegue juntar a paixão pelo negócio e com o trabalho, quando você tem essa sinergia toda, é o que eu estava te comentando antes da gente começar a falar aqui para teus ouvintes aí, teus espectadores. O Madeiro é uma filosofia de vida, né? Para nós é uma filosofia de vida. Eu acordo Madeiro, vivo Madeiro o dia inteiro, eu vou dormir Madeiro. Você come Madeiro todo dia? Como Madeiro todo dia. É o que você come, são todo as suas dia. refeições. Todo dia. Todas no Madeiro. Todas no Madeiro, E assim, pelo menos 2, 3 cheeseburgers por semana. Aí, claro que a gente alterna, né? Daí come churrasco, come Prova que dá pra viver de sanduíche e tá em forma. Porque eu tô aqui comendo salada e filé, olha como eu tô. Olha, o cardápio é super diversificado. Não, tem muita coisa boa. Tem salada, Caesar, e assim, e os nossos produtos são muito leves, né? Mesmo o cheeseburger, né? Ele é só grelhado, ele é grelhado no fogo, né? A sal e pimenta colocado na hora, pão crocante assado na hora. Então é super leve, tem um equilíbrio. Não tem problema almoçar e comer no Madeiro todo dia, muito pelo contrário. A gente ama fazer isso e a gente também, obviamente, está sempre testando a qualidade, está sempre ajudando, vendo se tem alguma oportunidade de melhoria, não só no trabalho dos restaurantes, como na qualidade do produto. Mas, assim, é uma filosofia de vida, a gente ama esse negócio. Os restaurantes também, então eu digo aqui pelo nosso time, a gente vê no olhar deles, na forma de atender o cliente. Estava agora no Flamboyant. Isso que eu queria saber, os garçons, a galera da cozinha, todo mundo entra nesse espírito entra nessa vibe, nesse espírito, nessa ideologia, nesse propósito de cuidar do cliente. O cliente é nosso pilar fundamental. A experiência que o cliente vai ter no nosso restaurante, desde a ida no banheiro, não pode ter uma lâmpada queimada no teto. Quando você vai no restaurante nosso, faça esse teste. Pega uma bisnaga de ketchup e abra ela para ver se ela está suja, aquele ketchup seco em cima. Não tá. Nossa equipe troca aquela tampa o dia inteiro. A gente troca a bisnaga depois que cada cliente consome numa mesa, para que a gente sempre possa receber bem o próximo convidado, o próximo cliente a entrar no restaurante. E a nossa equipe tem essa mesma exigência, trabalho dentro deles. Você vê no olhar, na paixão pelo o carinho, a paixão pelo negócio. De volta, eu estava ali no Flamboyant, lotado, fila de espera, o nonosso time lá ancorado, né, o exército roda, aquela engrenagem funcionando bem, com perfeição, os clientes satisfeitos. Isso para nós é uma paixão. Isso é muito bom ver isso. Eu tenho uma curiosidade que, mas assim, não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Eu já ouvi falar que o Madeiro tinha um sócio famoso,
que era o Luciano Huck. O Luciano Huck era sócio do Madeiro? Ele fundou o Madeiro junto com o Júnior? Como é que foi? Como é que é essa história? O Luciano, ele teve um período de... Acho que foi quase um ano de sociedade conosco. Ele é um cara muito bacana, ele é um cara muito... Ele é muito gente boa, um cara muito bacana, foi muito próximo a nós neste momento. A ideia era uma sociedade... o Luciano acabou sendo nosso garoto propaganda por um tempo, ele fazia nossos áudios de rádio, aparecia em algumas publicidades, mas a gente, depois de um ano aí, namorando e trabalhando junto, a gente revisitou essa sociedade com ele, o contrato. O Luciano acabou saindo porque ele também tinha outras prioridades na vida na época. As outras responsabilidades, outros contratos que ele tinha, negócios que ele tinha. Inclusive, com o programa dele, ele estava mudando de programa. E nós também estava num outro momento aí de crescimento, de expansão. Foi mais um ajuste contratual mesmo, que não encaixou mais dali para frente. Entendi. Mas o período que trabalhou foi bom. Ele é um cara que a gente tem o maior respeito. Quais são os perrengues de uma empresa do tamanho do Madeiro? O que dá errado? Não, porque a gente está falando aqui da perfeição, de tudo funcionando direitinho, a logística e o marketing é feito lá dentro e tudo acontece, vamos fazer um negócio novo e tal. Mas tem que dar coisa errada aí. Muito. O que dá errado? Sabe que é muito legal também? A gente nunca roubou know-how de ninguém. A gente sempre aprendeu errando, acertando, corrigindo, errando de volta. Isso sempre foi uma máxima dentro da empresa, com o time, com os profissionais que nós temos. Agora, tem muito perrengue, né? O ramo da alimentação não é fácil. Nós inauguramos 276 restaurantes diariamente. Né? O Madeiro que a gente abriu hoje ao meio-dia, amanhã a gente reinaugura ele novamente às 11h30 da manhã. Então, porque... são clientes novos chegando, é um equipamento que pode falhar, é um time que... Um funcionário que pode não estar presente naquele momento, pode ficar doente, pode acontecer tantos fatores climáticos, né? Por exemplo, Balneário Camboriú hoje caiu uma chuvarada lá extremamente forte, o shopping está fechado, nosso restaurante Beira-Mar lá alagou, então tem tantas coisas que acontecem que é como se estivesse inaugurando 276 restaurantes diariamente. Então tem muita coisa, né? Equipamento que falha, a exaustão que não puxa, a fumaça vai para o salão, e tudo isso a gente está super antenado, forte com o nosso time de manutenção também é próprio, para que qualquer adversidade, um totem de autoatendimento num restaurante que pode falhar, pode não imprimir o cupom na hora ali do cliente, pode não sincronizar com a cozinha como deveria. Então a gente está full time acompanhando, nós temos um time grande, né, também no nosso escritório, acompanhando remotamente, nós temos um time de monitoramento, acompanhando o processo, procedimento, tudo que está acontecendo no Brasil todo, para que qualquer emergência a gente possa atuar o mais rápido possível. Agora, tem muito perrengue, né? A pandemia foi um perrengue gigantesco, né? Colocar um delivery de pé em 45 dias, no momento de pandemia, para nós foi assim um desafio gigantesco, mesmo com a experiência, com o time que nós temos, foi muito difícil, nós sofremos muito, perdemos muito faturamento lá atrás da pandemia, como qualquer outra empresa no mundo, né? Infelizmente, muita gente do nosso setor não aguentou, quebrou. O Madeiro perdeu funcionários, teve que desligar funcionários? Nós perdemos, principalmente porque naquela época a gente estava com algumas expansões, alguns restaurantes para abrir novos e alguns com funcionários já dedicados para essa expansão. Como início de pandemia, aquela coisa toda aconteceu, ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, a gente teve que segurar um pouco a expansão, a gente teve que segurar um pouco esse time que era relacionado à expansão, mas depois a gente voltou a tocar a expansão, recontratamos todo mundo, está todo mundo dentro de casa e contratamos mais gente do que tinha na época, inclusive. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente fez. Mas tem bastante perrengue, né? As adversidades que podem acontecer dentro do restaurante diariamente são grandes. Quando você visita as lojas, assim, e você visita quase que diariamente, eu imagino, né? E em todos os lugares do Brasil, o que o Madeiro pode, e eu imagino que vai melhorar? O que pode ser melhor, assim? Quando você olha para o Madeiro, você fala, cara, a gente pode fazer mais aqui ou mais... Tem alguma coisa que você consiga pensar agora, assim, de imediato?
Ou você acha que está tudo funcionando conforme o planejado? Não, eu acho assim, que com muita humildade, eu acho que a gente sempre tem oportunidade de melhoria. Né? De volta, são 276 restaurantes, não é que todos rodam perfeitamente todo santo dia, acontece algumas variáveis, a gente lida com pessoas, a gente sempre passa isso para o nosso time, olha, sempre vamos chegar com muita humildade na mesa do cliente, ou mesmo no delivery, quando ele está em casa, com muita humildade pedir desculpa, olha, desculpa, nós erramos, por favor, nos dê uma oportunidade de corrigir, e a gente falha, todo mundo falha. E eu acho que é isso, é sempre tentar, a gente é obcecado por qualidade, a gente é obcecado em entregar a melhor experiência para os nossos clientes, e quando uma falha acontecer, é tentar corrigir de imediato, é ser humilde acima de tudo. O delivery é um bicho complicado, o delivery é uma coisa complicada no mundo, né? Esse é um quesito que nós temos que ficar muito focados em melhorar sempre, né, com as empresas de logística parceiras que nós temos, né, porque nós dependemos de outras empresas também para entregar, as outras plataformas também que atendem nossos restaurantes, plataforma que fecha, plataforma que não sincroniza com o nosso restaurante, é o motoboy que não vem pegar o pedido, enfim, às vezes some com o pedido. Sim. Acontece tanta coisa e nós temos grandes oportunidades de melhoria nisso, nesses canais, e obviamente continuar cada vez mais treinando nossos funcionários, treinando nossos times para que eles possam sempre tentar entregar o melhor possível para os nossos clientes. É o nosso mantra diário com a nossa equipe. Legal. Rafael, quantos anos você tem? 44. Você fazia o que antes do Madeiro? Quanto tempo você está no Madeiro? 10 anos no Madeiro. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava, cara, tem uma história interessante. Eu tive a oportunidade de nascer em restaurante. Meu pai teve restaurante, minha tia tinha restaurante, numa outra época, né, lá, 44 anos atrás. Sempre fui apaixonado por restaurante, mas eu na minha vida acabei migrando para outros caminhos. Eu também trabalhei com madeira, com exportação de madeira. Depois trabalhei com grãos, trabalhei em algumas tradings importantes no Brasil com grãos. Sempre com essa pegada operacional, logística, tocando logística, carregamento de grãos, produção, fábrica, produção de biscoito, pães, panificação, enfim. E sempre fui apaixonado pelo Madeiro. Eu era apaixonado pelo Madeiro. Toda vez que eu ia para Curitiba, eu ia no Madeiro. Eu morava em São Paulo, né? Eu morei 15 anos em São Paulo, quase 15 anos em São Paulo. Em Jundiaí, morei no Uruguai, morei nos Estados Unidos, enfim. E daí eu sempre ia para Curitiba, eu incomodava o Júnior, já conhecia o Júnior, falava, Júnior, cara, o Madeiro é cara de São Paulo. Na época não estava ainda, o Madeiro tinha poucos restaurantes na época, tinha 6, 7, 8 restaurantes, já tinha o de Goiânia, inclusive, o Goiânia Shopping. E eu sempre incomodava o Júnior, tem que ir para São Paulo, tô lá, amo o restaurante, meu sonho é abrir o meu um dia, né? Eu tinha essa história com o restaurante, de ter nascido em restaurante, mas nunca tinha tido o meu restaurante. Aí até que 10 anos atrás coincidiu de eu estar num outro momento profissional, conversei com o Júnior, vim pro Grupo Madeiro, aquele bichinho que mordeu, entrou no DNA. Cara, você gosta demais, dá pra ver quando sou apaixonado. Fala, cara, é muito louco. Sou apaixonado. Isso. Até tava o nosso diretor regional hoje, a gente tava brincando, pô, nossa veia corre ketchup, não corre sangue. Corre o ketchup do Madeiro na veia. Porque assim, você viaja todo dia. Você tem família, você tem esposa, filha. Tenho uma esposa, tenho uma filhinha de 5 anos. Como é que... E dá pra ver que assim, a paixão te move por esse negócio, que aí tudo bem, é trabalho, você volta pra casa, evidentemente, viaja de novo e tal, e consegue lidar numa boa, cara. Eu brinco com a minha esposa que a minha prioridade é o Madeiro e os nossos funcionários. A segunda prioridade é o Madeiro e os nossos funcionários. A terceira prioridade é o Júnior Durski, né? Tem que ser o nosso CEO, né? Tem que estar nesse ranking aí. E depois vem ela. Não, brincadeiras à parte. A minha esposa é parceiraça, ela super entende. Minha vida já era um pouco maluca lá atrás também, quando eu trabalhava no outro segmento. E ela super entende, apoia. Claro que é difícil em alguns momentos, que eu tenho uma filhinha pequena, minha filha quer estar perto de mim, mas eu tento compensar sempre que eu estou em casa, fico com ela, a gente fica grudado o tempo todo. E são parceiraças. E se não fosse elas, dificilmente eu faria o que eu faço hoje, né? Então, é graças a esse apoio que eu tenho delas que a gente consegue tocar aí e focar na nossa vida no Madeiro, nos restaurantes, nos funcionários, nesse bicho todo aí, na qualidade. Cara, eu adorei bater esse papo com você, hein? Saber mais dos bastidores do Madeiro. É super legal quando a gente gosta de um lugar, a gente frequenta, gosta da comida, gosta do ambiente e quando a gente conhece a história por trás, né? Por trás do fundador, dos alimentos ali. Super legal mesmo. Muito obrigado por você ter vindo aqui, batido esse papo comigo. Toca Valeu, aí. meu irmão. Valeu. Valeu. O melhor sanduíche do Brasil, qual é?
Madeiro O Jerônimo. segundo melhor. E o segundo melhor? Jerônimo. Você pode colocar na ordem que você achar melhor. Isso é bacana. Tem alguns clientes que preferem o Jerônimo, outros, obviamente, até pela história, pelo tempo, o Madeiro. Madeirão é Madeiro. O Jerônimo vem aí com uma pegada diferenciada, rápido, ágil, pão macio. São os melhores. Eu vou repetir a mesma dica que eu dei pra você no episódio do Ian Baioc. O Madeiro não cobra rolha. Lá tem vinhos maravilhosos, mas se um dia você quiser levar aquele que você ganhou do sogro, que tá guardando pra tomar numa ocasião especial, pode levar que Pode não levar, tem a gente não cobra rolha. Isso Acho é que é que o cliente se sinta em casa. Tem aquele vinho especial, como você mencionou, traz pro restaurante Madeiro, leva pro steakhouse, nosso time vai abrir, fazer o serviço. A gente não cobra rolha por isso. Sintam-se em casa, venham degustar. E sabe que tem comer um cheeseburger tomando um vinho é maravilhoso. Maravilhoso. Tem algumas pessoas que pensam só com carne que vai bem, só com a massa, com o risoto. Harmonizar, e cada sanduíche harmoniza com harmonia o vinho, com um belo cheeseburger, nosso cheeseburger de cordeiro, com bom vinho. Olha, vai que é uma beleza, vai que é uma... Desce que é uma maravilha. Façam esse teste. Fica a dica aí. Boa, vou deixar você se despedir da galera e vamos nos encontrar numa... Aliás, eu vou dar uma dica de harmonização. Qual é o sanduíche? O de cordeiro? O de cordeiro, com a carne mais intensa, vai num Cabernet Sauvignon que tem no Madeiro, que é fantástico, que agora eu não lembro o nome, mas vou botar aqui o rótulo na tela. Nós temos uma carta de vinho muito bacana. Muito boa. É raro um restaurante casual dining com essa carta, com esse volume de vinhos de todos os tipos e preços, né? Desde super acessíveis até um pouco mais caros, mas vale a pena, fica a dica, a sugestão. Pessoal do Johnny Cast, aí todo mundo está assistindo o Johnny, obrigado por tudo, uma honra estar aqui, Johnny, mais uma vez. Todo o time que estão aqui com a gente, um privilégio estar aqui com vocês. E venham nos visitar, venham conhecer o Madeiro novo ali no T10, primeiro Madeiro com 2 pistas, side by side e drive-thru, fica ali no T10, no complexo, logo ao lado do Jerônimo, onde era o Dandy. E só para lembrar, para quem era apaixonado pelos tradicionais frangos crocantes, receita caseira do Dandy, os nossos frangos e os sanduíches de frango estão no Jerônimo agora. Então vocês podem degustar o frango no balde, o sanduíche de frango agora no Jerônimo. Então nós pegamos os produtos do Dandy, colocamos no Jerônimo para que a gente pudesse transformar o Dandy ali da T10 neste novo Madeiro, nesse novo conceito com uma pista side by side drive-thru. Obrigado por tudo, fica o convite aí. Valeu, meu irmão. Valeu você que assistiu o Johnny Cash, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, gente!